Ele pede o impeachment de Zelensky, mas também estava destacando que Zelensky está disposto a quase tudo para impedir que qualquer proposta de Trump seja aprovada. Acho que você perdeu algo. Ele também disse que os ucranianos assassinariam o Sr. Putin. Uma equipe ucraniana entraria lá e assassinaria Putin. Ele também insinuou em outra declaração que poderia matar o presidente Trump. Quero dizer, essas são declarações ultrajantes. Elas não fazem sentido. Mas se você está sentado onde o presidente Trump está na Casa Branca, ou o Sr. Putin no Kremlin, precisa chegar à conclusão inevitável de que esse homem deve ser removido, ou nada vai acontecer. Esse homem vai destruir o pouco que resta da Ucrânia e sua população. Isso não é do interesse de ninguém. Os russos não querem fazer isso. Se quisessem, teriam lidado com toda essa guerra de maneira muito diferente. Nós não queremos que isso aconteça. Queremos ver a Ucrânia sobreviver. Então Zelensky tem que ir. E posso pensar em vários presidentes. Certamente Eisenhower vem à mente. Certamente Nixon, provavelmente Johnson, vários outros, que, se fossem confrontados com essas circunstâncias, Zelensky já teria ido embora. Acho que alguém da administração dele sugeriu que Witkoff também soava como um agente russo. Bem, quando a América é o único país que te mantém vivo e mantém o país funcionando, é bastante notável a linguagem que está sendo usada. Mas como os Estados Unidos, se decidirem que não querem mais Zelensky lá, como ele pode ser afastado? Eu deixaria isso para a imaginação dos seus ouvintes. E se eles não forem terrivelmente estúpidos, responderão a essa pergunta sem qualquer ajuda minha, rapidamente. Algumas horas atrás, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, postou um tweet sugerindo que alguma nova pressão pode estar se acumulando sobre Zelensky. Eu tenho aqui. Vamos lá. Medvedev escreveu: os americanos apresentaram um excelente projeto de acordo de commodities para o esquisito de Kiev. Se o regime de Kiev aprová-lo, o viciado em drogas será então enforcado no Maidan como Mussolini. E se ele rejeitar, os Estados Unidos irão reiniciar o regime de Bandera. Cheque mate. Novamente uma linguagem um pouco mais dramática do que eu provavelmente teria usado. Mas você os vê caindo em uma armadilha aqui. A Europa precisa de paz, estabilidade e prosperidade. Como ela consegue isso enquanto Zelensky e seu pequeno grupo estão soltos em Kiev? Eu não acho que isso vai acontecer. Eles vão fazer exatamente o que foi descrito, resistir até o amargo fim, e então você acaba no Titanic. E sabemos como isso terminou muito mal no fundo do oceano. Não queremos fazer isso. Queremos que a Ucrânia se recupere. Queremos que a população, na medida do possível, volte. Muitos nunca voltarão. Sabemos disso. Mas queremos tentar fazer com que o máximo possível volte. Queremos que se torne um país produtivo e bem-sucedido. Não vamos chegar lá com este homem Zelensky ou as pessoas ao seu redor. Acho que isso também está embutido nos objetivos da operação militar especial. Eles querem que a Ucrânia seja neutra. Eles também querem que seja desnazificado e desarmado. E eu acho que essas coisas têm que acontecer. Não acho que a Rússia vá ter objeções a uma força armada em uma Ucrânia neutra, desde que não se assemelhe ao que eles tiveram que enfrentar na guerra. Quero dizer, é muito parecido com a Áustria. É por isso que sempre menciono o modelo austríaco como o mais atraente para aplicação na Ucrânia. Pode ser feito. Mas os próprios austríacos realmente trouxeram o modelo austríaco à existência. Eles fizeram todo o trabalho duro entre Eisenhower e Khrushchev, os soviéticos e os americanos e os outros europeus. Eles redigiram o tratado, conseguiram que todos o aprovassem e assinassem. Não vamos conseguir isso de Zelensky. Portanto, precisamos absolutamente de uma nova liderança em Kiev. Quanto mais tempo demorar para chegar lá, suspeito que mais longe as forças russas avançarão.
Essa também tem sido minha grande preocupação. Isso se uma solução diplomática não for encontrada, e é por isso que estou muito irritado que os europeus ainda estejam se opondo a isso. Novamente, quanto mais tempo demora, mais arriscamos um colapso completo na Ucrânia. E como você e eu discutimos no passado, é realmente nas fases finais da guerra que os números de baixas. Novamente, não preciso te dizer como estudante de guerra, mas é quando as baixas realmente disparam. Quando as tropas estão cercadas, elas têm que se render. Você está tendo retiradas desordenadas. Você está tendo massacres, falhas na comunicação. É apenas se isso acontecer, não só do ponto de vista humanitário, seria um completo show de horrores, mas a destruição da Ucrânia, ou seja, a perda de todos esses homens, bem como ainda mais território, tornaria quase impossível para a Ucrânia se recuperar depois disso. E isso não seria bom para ninguém, eu acho, porque não é uma receita para a estabilidade ter um país inteiro destruído. Então, é um pouco notável para mim que eu esteja com o grupo da Ucrânia, que eles parecem não entender o que estão realmente colocando em prática aqui. Bem, tanto Moscou quanto Washington deveriam estar muito interessadas em garantir que esta guerra termine e que outra guerra não surja a partir dela. Em outras palavras, nada dura para sempre, mas com sorte haverá mais estabilidade, paz e prosperidade duradouras na região que de outra forma perderíamos. O que não queremos é uma situação que traga outra guerra. E essa é a minha preocupação. Os europeus, por algum motivo, parecem estar inflexíveis. Quando digo europeus, estou falando principalmente dos britânicos, franceses e, em menor grau, dos alemães, que parecem muito interessados em manter essas chamas acesas. Então, mesmo que você apague a maior parte do fogo, ainda restam brasas que podem ser reacendidas no futuro. Isso é catastrófico. Não faz sentido. This is catastrophic. Makes no sense. O ex-chefe da inteligência alemã também argumentou que seria bom manter a guerra por mais 5 anos. Isso distrairia os russos, enquanto protegeria os europeus de qualquer agressão russa e permitiria que os europeus tivessem tempo para se rearmar. Isso realmente causou ondas de choque na Ucrânia, porque eles têm seguido a narrativa de que estamos juntos, que os europeus estão aqui para nos ajudar. Eles não lembram de perceber que como carne, efetivamente, contra os russos. Acho que haverá uma reação negativa, mas apenas como uma pergunta final, a posição russa. Novamente, nessas negociações entre americanos e russos, você vê alguma área onde os russos possam estar dispostos a encontrar um meio-termo ou fazer algumas concessões? Sei que a questão da neutralidade, que abrange tanto a expansão da OTAN quanto as garantias de segurança, assim como as tropas na Ucrânia, provavelmente é inegociável. Mas em relação a outras questões, como a desmilitarização da Ucrânia ou a extensão do território, você vê alguma possibilidade de negociação nessas questões ou não realmente? Sabe, é difícil saber. Acho que os russos sempre foram mais flexíveis do que pensamos, desde que atendamos a certas condições mínimas. Em outras palavras, a neutralidade é uma delas. O reconhecimento dos territórios que eles atualmente controlam como sendo russos e o fim de toda essa bobagem sobre a Crimeia e assim por diante. Acho que eles são muito flexíveis uma vez que você supera isso. Novamente, a questão é, quando a luta parar, onde eles estarão? E você tem que pensar como um russo. Até onde você está disposto a recuar? E por que você recuaria sem ter absoluta certeza de que o novo governo em Kiev não será de alguma forma influenciado pelo grupo odioso que o comanda agora? E quanto a essa coisa chamada OTAN, eu não acho que a OTAN vai durar muito mais tempo, então acho que isso será menos um problema. No que diz respeito aos alemães, acho que eles precisam de energia barata. Eles precisam restaurar isso. E acho que os russos estão dispostos a fazer isso. Mas do jeito que os alemães estão se comportando agora,
Isso não vai acontecer. E isso não é porque os russos têm medo de um gigante alemão ressurgente se dirigindo para eles. Lembre-se, Putin passou bastante tempo na Alemanha. Ele conhece os alemães e os austríacos. Não há interesse em marchar para o leste para alcançar os tipos de objetivos extremos que estavam na mente das pessoas em 1941. Acho que eles sabem disso. Então, não estou preocupado com isso. Estou mais preocupado com essa atmosfera venenosa que pessoas como Mansi e outros continuam a criar ao imputar aos russos coisas que estão erradas, que não existem, imputando a eles aspirações que não têm. Uma determinação de marchar para o oeste e fazer o quê? Beber um café melhor em Paris? É absurdo. Eles não querem fazer isso. Não há interesse nisso. Às vezes eu digo, você já esteve na Rússia? Em 99 de 100 vezes, eles nunca estiveram lá. Bem, qualquer pessoa que esteve na Rússia por qualquer período de tempo, e eu estive, descobre muito rapidamente que ninguém lá está interessado em ir à guerra. Então as pessoas dizem, sim, mas e quanto a esse homem Putin? Bem, eu não acho que tivemos alguém no topo da estrutura de poder russa nos últimos 100 anos que esteja mais preocupado em evitar uma guerra com os Estados Unidos e o Ocidente do que Putin. Ele está determinado a evitar isso. Ele quer uma Rússia próspera e estável. É só isso. E ele certamente não precisa de nenhum território. Como ele apontou recentemente, eles não precisam de território. E infelizmente esse também era o ponto de Bismarck. Os alemães não precisavam de mais território do que já tinham, e não queriam ninguém dentro do império que não fosse alemão. Ele costumava apontar para os 2 milhões de poloneses e dizer que já tinham problemas suficientes com eles. Não queriam mais ninguém no império que não fosse alemão. Conversei há alguns dias com o embaixador Jack Matlock. Ele ajudou a negociar o fim da Guerra Fria e fez um comentário fascinante. Ele disse que parte do problema eram os falcões de guerra de ambos os lados. Mencionou que tanto em Washington quanto em Moscou havia muitos falcões de guerra que diziam: "Você não pode ter diplomacia." Reagan não deveria iniciar a diplomacia porque não se pode confiar em nada do que os russos dizem. Superar essa narrativa e essa insistência de que não se pode falar com o oponente ou fazer diplomacia foi crucial. Mas uma vez que conseguiram superar isso, puderam chegar a um fim. Gostaria que aprendêssemos algo com isso, mas duvido. Bem, o interessante é que goste ou não de Donald Trump, você deve dar crédito a ele por ter a coragem, determinação e visão para derrubar o que resta da Guerra Fria e enterrá-la em favor da normalização das relações com a Rússia. Os europeus deveriam ver isso como uma bênção. Lembro-me de quando os europeus estavam assustados durante os anos Reagan, temendo acabar no meio de uma grande troca nuclear porque estavam convencidos de que Reagan queria bombardear a Rússia. Você sabe como as coisas mudam. Está quase no ponto em que não importa quem é o presidente. Seja o que for que o presidente diga ou faça, os europeus parecem não gostar. Mas eles deveriam estar muito mais felizes com Trump, que está buscando a paz. Trump, who is pursuing peace.